Pronto. Bom, o capítulo aqui é Prometeu no Cáucaso. Vamos começar, que assim a gente vai, né? Prometeu é quem traz uma novidade, né? Pode ser aplaudido ou torturado. Aqui nós estamos indo numa espécie de raiz do machado, onde o machado se escorou, né? Ele se escorou, vamos dizer esse termo. Eu tinha que eu vou entrar por aqui no outro computador, porque vou precisar do recurso. Pronto. O É que o Sonho, na Marmota, 16 de fevereiro de 58. O Machado aqui estava com 19 anos, né? Ele ia completar 19 em setembro, né? Na verdade, tinha 18 anos incompleto. Se eu estivesse acordado, adoraria essa mulher de joelhos, ardendo em febre, com o coração cheio de amor, como a Belá por Heloísa. Romance Belá e Heloísa, né? E tão contente como o filósofo grego, quando exclamou Eureka. A minha alma disse a essa imagem dos meus sonhos: mulher, eu te amo. É o eco. Então não foi ele, né? Foi a alma. Ele escutou um eco. Como se fosse uma voz do céu. Repetiu por vezes as palavras: mulher, eu te amo. Então despertei, julgando ter alcançado o amor dessa visão do meu sonho. Mas, triste e bem triste, me vi só como Prometeu no seu rochedo, como Robson na sua ilha. Aqui é assinado por A, tá? A gente não sabe quem é o A. Mas o A assinou uma excursão milagrosa, de 66, que é uma repetição de País das Quimeras, que foi assinado pelo Machado. Tá? 4 dias antes, em 12 de fevereiro de 58, a Marmota, Paula Brito propôs o mote Os Cegos, que é Joaquim Serra degladiando com Machado, todos dois com 19 anos de idade. Esse mote, a pergunta é uma pergunta bíblica, assim: perguntam a Cristo qual que é o pior cego, se é aquele que nasceu cego ou aquele que via e teve um acidente e ficou cego depois. Jesus Cristo escapa da pergunta e não responde e insinua, querendo dizer, que o pior cego é aquele que conversa e não entende do que estão falando, né? Então, é a linguagem, com a dificuldade dela. A gente nunca sabe exatamente o que é que alguém quer com a gente, né? Então, lá o Machado assina AS. Tem também um assinado A, o outro assinado Alcipe. Parece que é tudo o Machado se disfarçando. Ele era uma espécie de um camaleão, né? Porque os textos são quase todos iguais, assim, a escrita. Então, como o Machado entrou para trabalhar com Paulo Brito na imprensa imperial, né, em 1855, por aí assim, fazendo os decretos de Dom Pedro II, ele tinha acesso a tudo que ia ser publicado. E como ele era apaixonado, totalmente apaixonado pelas letras, né, pelo estudo, pela escrita, basta dizer que em 1857 ele traduziu um artigo de Lamartine, na página 400 de um artigo em francês, de um livro, né, um livro grosso em francês. Ele traduziu A Literatura durante a Revolução, com 18 anos de idade, 1857. É um mistério, porque eu estudei muito francês, nunca tive coragem, assim, nem motivo para traduzir uma obra em francês, né? Mas já de 1866, assim que chegou ao Rio o livro Trabalhadores ao Mar, de Victor Hugo, edição francesa, ele teve um cuidado assim, meticuloso de traduzir capítulo por capítulo e publicar num jornal, tá? 1866. E esse livro do Victor Hugo encontra-se à venda na internet, aí no sebo até hoje. Ele é reeditado.
Então, ninguém no mundo sabe quem é Machado de Assis. É um mistério, né? Teve um congresso em 2023, agora em outubro, em Roma, com 25 universidades do mundo inteiro reunidas. A pergunta é assim, quem é esse Machado, né? Como é que pode um homem que estava no nível de segundo grau, de ginásio, né? Não chegou ao ensino médio, ser o príncipe das letras do Brasil, né? Então, a questão sendo aquela pessoa que quer, igual o Silvio Santos, assim, que vendia caneta e tornou-se um milionário, o Machado é desse tipo, né? Um empreendedor através da literatura, né? Através das letras. No Jornal e o Livro, ele pergunta, o que é a imprensa? O Jornal e o Livro é um artigo que nós já lemos aqui no capítulo anterior desse livro, né? Janeiro de 59. Ele pergunta, o que é a imprensa? O que era a imprensa? Era o fogo do céu que um novo Prometeu, que era o Gutenberg, né? Então, Prometeu é aquilo que traz uma coisa muito boa, né? Nova, né? O robô dos deuses é uma metáfora, ele transforma o mito numa metáfora, né? Tudo que traz novidade é um Prometeu. Então, o novo Prometeu, Gutenberg roubaram, e que vinha animar a estátua de longos anos. Era a faísca elétrica da inteligência que vinha unir a raça aniquilada à geração vivente por um meio melhor. É tão jovem, né, rapaz? 20 anos de idade, escreve assim, dessa maneira, tá? Faísca elétrica. Quer dizer, o que é a faísca elétrica? Porque ele diz aqui no outro lugar, assim, que ele inaugurou uma religião nova, né? Uma religião dos escritores. Quem tem obsessão por escrever e deixar a palavra impressa, porque a narrativa oral morre, né? Mas se você publicar um livro da sua vida, ele fica permanente. Então, ele utiliza assim, faísca elétrica na mente de quem quer escrever, né? Da inteligência, que vinha unir a raça aniquilada à geração vivente por um meio melhor, tá? A raça aniquilada era aqueles que tinham que fazer linguagem oral, né? Então, e a geração vivente é que vem depois de Gutenberg. Indestrutível, móvel, mais eloquente, mais vivo, mais próprio a penetrar arraiais da imortalidade. Então, quem que publicasse o livro, se ele não caísse numa fogueira, não perdesse, fosse lido, né, pelo menos, vivia mais um imortal, né? O Machado tinha um conceito de imortalidade literária na nascença dele já. Nasceu, quando ele fundou a academia, ele já tinha isso na mente desde jovem. Quer dizer, diferente do Freud, que foi surpreendido pelo narcisismo, o Machado não foi surpreendido. Ele já tinha percebido em Ovídio, né, com Narciso e Eco, como sendo uma obra para a posteridade do Ovídio, né? Então, o narcisismo deixou seus ecos impressos no livro. A lenda de Prometeu desperta a atenção de Machado e será recorrente. O que era a imprensa? Era o fogo, né, roubado. Gutenberg foi esse novo Prometeu. E a imprensa, o fogo que ele roubou aos deuses. Lá na frente, em 1888, aqui, né, 1888, o Machado não comenta, mas teria surgido mais um Prometeu, que era o Thomas Edison, né? Isso aqui, ó, quando ele criou o fonógrafo, né? Mas o Machado comenta sem mencionar o nome Prometeu, né? Mas ele diz o seguinte: fez-se agora a experiência em Londres, aqui é Machado escrevendo, em 88, onde, por meio de aparelho, se ouviram palavras. Está vendo que interessante? É hoje esse WhatsApp nosso, telefone, né? Cantigas e risadas do próprio Edison, como se ele ali estivesse ao pé. O diretor faria distribuir fonógrafos, onde cada um daqueles depositaria as suas ideias. Olha que interessante, né? Eu vou depositar minhas ideias no fonógrafo. Podiam ajustar-se a 3 ou 4 para os diálogos. A reprodução de todas as palavras ali recolhidas podia ser feita não à vontade do autor, mas 25 anos depois. Ficavam só as belezas do discurso, desapareceriam os inconvenientes. Machado sempre com a ironia dele, né? Mas ele está dizendo, então, assim, 25 anos depois, no futuro, você ia ver o orador falando e não escrevendo livros. Outra maneira de ficar para a posteridade, né?
No capítulo Imortal, onde ele cita uma grande seita fundada por Gutenberg, né? A seita dos escritores de livros. Prometeu acorrentar de Ésquilo. Aqui eu vou pular, né? Eu fui buscar para efeito de livro. A gente tem mais ou menos a ideia o que é isso, né? Mas sempre essa ideia, assim, uma certa tristeza, né? Renunciar ao malveso de querer o bem à humanidade. Porque Jesus Cristo, Sócrates, Galileu, Tiradentes, tantos outros que foram querer fazer o bem, né? A estrutura social, que tem que usar outro computador, porque tem gente querendo entrar, né? Agora que eu acessei. Quem ficou esperando, peço desculpa, porque o acesso é dado em outro computador. Obrigado, João Pedro. Obrigado, Márcia, por estar presente. Ah, tá. Beleza. Já está admitido, Suzélio. Aqui, se alguém observar outros pedidos, por gentileza, me avisa, porque tem um computador lateral aqui para dar o acesso. Aqui tem uma câmera na frente, embaixo, onde eu estou lendo, né? E no computador, no telefone fica pequenininho. O mito de Prometeu, então, é assim, ele roubou, é um semideus, né? Misto de Deus e homem. Ele tira a ideia de Prometeu é a ideia assim, alguém muito inteligente que tira dos ricos para dar aos pobres, é o Robin Hood, né? É o que tem acesso àquela... Porque, olha aí, João Pedro, o mito grego é assim, lá no Monte Olimpo ficavam os deuses, né? Tomando vinho, festejando, e os humanos aqui embaixo sofrendo a miséria humana. É mais ou menos assim que se divide o mundo, né? De um lado, aqueles que têm o poder, né, assim, a riqueza, e do outro lado, nós mortais comuns. De vez em quando alguém vai lá e tira e traz para cá, né? Então, esse seria o Karl Marx também, a ideia dele de fazer comunismo. Então, essa parte eu vou deixar porque é uma coisa antiga demais e aqui o que o Machado tirou foi essa ideia, assim, o conceito. Ele foi lá e pegou o conceito para ele, né? Então, o poder diz contra o ato de Prometeu, né? Aí são os mitos gregos, né? Inclusive, eu não conheço muito essa mitologia grega, né? Eu devo de confessar que eu não sou especialista nessa área, né? Poder contra o ato de Prometeu diz que entregou aos mortais um privilégio. O que possibilitou isso foi o parentesco. Essa que é importante, a parte do parentesco, porque no Machado a gente vê o tempo todo, no outro capítulo desse livro, que é também do mito grego, chamado Pílades e Orestes, você só consegue roubar de alguém ou apunhalar pelas costas, igual fez o Bruto lá com o Júlio César, dando vínculo de parentesco, né? Irmão, parente, cunhado. Um estranho no comércio, assim, você sempre fica ressabiado. Meu pai tinha um comércio, ajudei ele durante muito tempo na loja, assim, um estranho era estranho, né? Mas um parente, né? Um parente, entende? Quer dizer, o parentesco e a amizade são forças formidáveis. Ideia que será explorada por Machado pelo mito Pílades e Orestes. Tá? Unidos são fortes, fazem o fogo crescer junto. Essa ideia, né? Unidos são fortes, faz o fogo crescer juntos. E depois um quer tirar do outro, como qualquer sociedadezinha que cresce, né? Esse fogo pode ser transmitido por concessão ou por roubo, né? Quando você faz a herança, passando para os filhos, né? Tudo aquilo, então, é a concessão. Ou pode ser na briga de herdeiros, né? Ele roubou uma flor que era tua, o brilho do fogo, vital em todas as artes, e deu-a de presente aos mortais. Essa ideia, então. Roubou o fogo da coragem a Apolo, né? Se alguém puder ler, eu agradeço, porque aí eu tenho que olhar lá no outro computador. Comentário do Lucas, se quiser entrar falando, eu até agradeço, porque se for ler, Ele Lucas disse tem. o fogo da carruagem. Ah, é? Pois é. É isso mesmo, a carruagem, porque pela mitologia grega, Apolo que fazia amanhecer, e aí com isso tinha um fogo da carruagem. E aí é uma sabedoria que não tinha os seres humanos. Aí Prometeu com
com dó, aí ele pega esse fogo e entrega aos seres humanos, e Zeus, bravo com isso, porque estava além da cima do ser humano, e foi lá e acorrenta ele no... Esqueci o nome do lugar, e aí os corvos, ou os urubus, dependendo, vai lá e come um pedaço metade do fígado dele, que depois, após o dia, renasce tudo de novo. Renasce não, regenera o fígado, e aí ele tem esse castigo eternamente por causa disso. É isso mesmo, João Pedro falou muito bem. É tipo, não dá pérolas a porcos, né? É. Isso. Aí dentro disso, aí é importante porque Prometeu também tinha um irmão, que eu não me lembro qual era o irmão dele, que também tentou alertar. Aí depois, mais pra frente, Zeus, por vingança, vai criar a caixa de Pandora. Isso aí. Então, o poder responde, concordo, mas como se pode transgredir as ordens do teu pai? Isso não te infunde medo? Tu és sempre cruel e audacioso, responde Hefesto, que é o fogo, né? Deus do fogo. Agora tá saindo o som. Opa, Adão, então, deixa eu só falar uma coisa. Né? Não tipo, o colega aí deu uma explicada no mito e tal, mas isso não é apenas assim, né? Os gregos, eles diferiam muito de como que um mito, ele, na verdade, se procedia, etc. Até, por exemplo, o mito de Sísifo e tal, você tem várias interpretações. Homero vai falar de um jeito e outras pessoas que contam o mesmo conto vão falar de outros. Por exemplo, o próprio Platão, lá no Protágoras, o Protágoras vai explicar o mito, ele vai falar que Prometeu, na verdade, ele pegou essa coisa do fogo, de como se faz o fogo, não foi de carruagem, mas na verdade foi do Éfeso, que ele era o deus artesão, e junto com Atenas e tal, ele roubou isso daí de onde o Éfeso fazia as coisas, e aí, enfim, ele acabou dando isso aos humanos, porque o irmão dele, né, você tem o Prometeu e você tem o irmão que, na verdade, era uma pessoa toda atrapalhada. Então, ele meio que dá essa categoria a todos os animais, né? Um vai voar, o outro vai fazer isso, e os seres humanos não deu nada. A única coisa que ele deu foi esse conhecimento, né? De poder pegar o fogo e tal, e, enfim, esse discernimento que os seres humanos têm diferente dos outros animais. Porque eles estavam muito pobres de riqueza e etc., de capacidades, assim, não voava, não fazia nada de especial, não tinha força do leão. Então, é por aí, né, que ele faz. Eu sei que a gente está falando de como o Machado faz essa associação, mas é interessante ver que existe mais de um caminho para esse tipo de característica e interpretação mitológica, enfim, da parte dos gregos, né? Ô, Adel, esse pai não seria a lei? Assim, porque até agora, assim, ultimamente, né, ou se fala muito hoje que é preciso transgredir a lei, né, e além do pai, você não pode ficar sempre subordinado. Imagina se eu ficasse subordinado a vida inteira ao que meu pai, um homem que nunca estudou, né, é orgulho do pai também quando o filho ultrapassa o próprio pai, tá? É orgulho do pai isso, né? Meu filho foi mais longe que eu, né, seja de uma maneira, seja de outra, tá? E a gente, para fazer isso, precisa também vencer os temores dos próprios pais, porque quando um pai vê o filho se lançando, ele fica com medo de perder o filho, né? De ter um acidente. Então, é a questão humana, né? Aqui ele fala, o parentesco e a amizade são forças formidáveis. Ah, tá. Então, o Machado vai pegar no Prometeu o que interessa, aquilo que é humano dentro de casa. Quando Helena entra na família do conselheiro, tá? Ela não é filha dele e não é parente de nada, mas ele põe a menina no testamento. Então o Machado ele quer entrar com esse inferno assim, tá? Assim que o conselheiro quer ajudar a Helena, pondo ela como herdeira, ele destrói a Helena. Seria melhor dar a ela alguma coisa lá, assim, uma casa, né, uma habitação no bairro. Quando o Quincas Borba passa toda a herança dele para Rubião, que era um simples professor em Barbacena, ele destruiu o Rubião. O Rubião não tinha cabeça para gerenciar aquela fortuna toda. A primeira coisa que ele faz no trem é falar com um casal que ele nunca viu.
Então, o Machado vai jogar o tempo todo com esse lado humano. Então, ele vai lá no mito buscar, porque na Grécia, essa transposição ao mito também era só para tratar questões humanas. Nunca existiu Prometeu, Hefesto, nem... Pandora nunca houve, né? Mas é uma forma, assim, fazer um faz de conta para você sair da realidade e, através da fantasia, dizer, olha, cuidado, né, que o seu amigo aí é um Prometeu no Cáucaso e tal, essas coisas. Ele quer ter sucesso, ele quer entrar no seu grupo para ir embora levando o que aprendeu com você e dizer que ele aprendeu sozinho. A vida é isso, do início ao fim. Tá? Nós somos todos pequenos ladrões. Né? A gente entra assim na casa do outro, escuta a notícia, chega lá fora, publica outra, dizendo que fui eu que descobri. Está cheio disso. Então, o parentesco e a amizade são forças formidáveis, inclusive destruidoras, né? Se você não tiver cabeça, você cai naquela do Will Smith lá e dá um tapa na cara do outro, perde o Oscar e dançou, né? Então, nós estamos no mundo humano aqui, né? Que é onde o Machado trabalha. Então, voltando, né, aqui, os imortais. Vamos ler em 59 agora, dá um pulinho para frente. Aqui é um espelho, né? Eu tenho para mim que esse espelho foi o Paulo Brito vendo que ia morrer, tá? Ele tinha um amigo chamado Eleutério. Eleutério, eu vou criar o espelho, você cuida do espelho, porque o Machado está muito afoito, tá? Ele está muito criativo, então você cuida do espelho. Aqui tem uma pesquisadora chamada Cristiane, que ela falou assim, Adelmo, eu tenho para mim que tudo que está no espelho é do Machado, mas eu não posso falar isso como pesquisador, eu falo como uma opinião pessoal. Os textos são todos sem nome ou inventados diferente, não tem assinatura. Então, estou lembrando isso, que nós já fizemos esse comentário antes, e tem um capítulo no livro chamado O Espelho, porque a linguagem espelha a alma, né? Quando eu falo, eu me entrego. Essas coisas, então, que na palavra está a minha intimidade, né? A minha subjetividade. As lendas são a poesia do povo. Então, não é só o Machado como ele era criativo, né? As lendas, então, quando a lenda do familiar, né? Meu avô, meu pai, a gente escuta falar do seu pai, quando vocês, né? 8 filhos, veio da roça, botou uma vendinha aqui, ele mal sabia ler, formou um monte de gente que passou pela faculdade. Vira mito, né? As lendas são a poesia do povo, elas correm de tribo em tribo, de lar em lar, como a história doméstica das ideias e dos fatos, tá vendo? Isso aqui é Freud, né? O Freud fala que a vida humana da gente é um romance familiar. A história doméstica das ideias e dos fatos. Se tem um suicida na família, o vovô, o tio, um irmão, por exemplo, aquilo vira um trauma, né? Um alcoólatra, alguém que foi louco e foi internado. Essa família, né, tem gente doida nela. Então, a coisa entra na família da gente, ó, como pão bento da instrução familiar. É um alimento, então, né? O jornal era isso para o Machado, né? Ele viu o jornal como aquilo na mesa ali, ideias entrando dentro de casa, né? Entre essas lendas aparecem os contos populares dos imortais. Aqui tem uma sacada do Machado, que ele vê assim, imortais são escritores de livros. Só. Nunca existiu ninguém fora do mundo que veio aqui escrever um livro. Então, é simples, né? Mas parece que não, parece que existem deuses, né? Tá? Imortais. Em muitos povos há uma legenda de criaturas votadas à perpétua, à vida perpétua por uma fatalidade qualquer. Olha só. Em muitos povos existe uma lenda, né, de criaturas que são votadas à vida perpétua por uma fatalidade qualquer. O Júlio César atravessou o rio Rubicon. É isso. Ganhou a Gália, né? Pegou de surpresa lá o imperador da Gália e expandiu o Império Romano. Uma fatalidade para o lado do Perseu, né? Ô, Júlio César, estava combinado que essa ponte ninguém podia passar? Ah, Perseu, estava combinado, bicho, mas essa combinação, ó, vai pra puta que pariu. Já passei, vem cá e tal. Aumentou o Império Romano. Do lado da Gália, então, né, lá dos Asterix, né, que aí tem a lenda toda do Asterix, né,
que eram guerreiros que não morriam fácil, né? Então, a gente consegue ver, pelo lado humano, o asterisco e Obelix, A gente consegue ver pelo lado humano uma reinterpretação que tira um pouco toda essa mitologia que o Jung queria na psicanálise, né? E o Freud Adel, também. Fala, Márcia. você vê aí que o Machado, né, cita esses deuses mitológicos, e a gente sabe, né, que essas lendas, né, é uma forma de mostrar a convivência humana, né, de uma forma, assim, por trás do verso, porque aquelas pessoas, eles sabiam que não estavam à altura de compreender, igual Machado fez, né, ele mostra a sociedade, né, e ele vai mostrando ali por trás mesmo, né, quando caiu, o cavalo caiu, mas ele levantou, né, e vai contando essas coisas. Eu acho que ele faz essa analogia aí com esses mitos, né? Porque ele também passava por trás do verso, né? Não, Aquilo que ele queria. isso aí. Por exemplo, mamãe, né, que não lia, nunca leu nada. Mamãe, aquela italiana, né, não leu o Homero, não leu ninguém, não. Ela, o Prometeu lá, como é que chama, o mito dela, falou assim, ó, eu vou falar com seu pai, hein? Pronto, tá? Ela não estava conseguindo controlar os moleques. Falou assim, eu vou chamar o seu pai. Aí, bicho, é um mito, né? Cria a ideia de um pai mitológico, assim, punidor. Todo mundo fica quieto na mesma hora. Então, o que a Márcia diz é assim, tem os mitos que você chama para rezar, vai no chão e ajoelha, pede perdão, aí o moleque não vai. Ó, então eu vou chamar seu pai. Aí que vai. Porque precisa ter um Deus humano aí dentro de casa, né? É uma espécie de uma autoridade, assim, punidora, né? Mas aqui ele fala no jornal, nos Imortais, tá? O mito não seria uma face, João Pedro, ele é mais um ponto de apoio, igual disse a Márcia, para você fazer aquilo que momentaneamente, né? Por exemplo, olha que interessante. Eu estava indo participar da da escola de psicanálise, né? Eu ia nos congressos. E os congressos criam esses mitos. Então tinha uma senhora que era costureira. E ela já não tinha marido, era viúva. Aí a psicanalista, para poder introduzir os conceitos da psicanálise no meio do atendimento clínico, ela dizia: a costureira não entregava direto o dinheiro ao filho, mas punha o dinheiro da produção no bolso do paletó do pai. E dizia: vai lá e pega no bolso do paletó do seu pai. Quer dizer, o pai já tinha morrido, era viúva, né? Mas ela transferia para um terceiro. Ou seja, não vem fazer chantagem comigo, querer que mamãe dá dinheiro, que a mamãe é sempre carinhosa, mamãe é emotiva, mas com o dinheiro não. Pega lá no bolso do paletó do seu pai. O mito é uma forma, né, para a gente criar uma lei interna, né? Então, assim, né, aquela lei representa aquela lei, né? E a partir daquela lei, a gente respeita, né, aquele mito e vai criando a lei interna. O pai se tornou um mito, né? Porque a mãe não tinha pai dentro de casa, nem marido, né? Mas ela dizia, disse no caso clínico, eu não estava atendendo, eu vi num congresso. Eu achei interessante a mãe fazer esse recurso, porque quando o filho está dodói, ela dá, né, o chazinho, dá o doce, bota no colinho. Mas tem umas coisas sérias na família, né? Mamãe, o dinheiro não está com você? Por que você não me dá? Não, o dinheiro não está comigo, está no bolso do paletó do seu pai. Ela costurava, botava esse dinheiro lá dentro para criar um desvio, né? Deixa eu te perguntar, Adel. Uhum. Mas esse mito aí não está ligado à sociedade, o patriarcalismo, que eu acho que isso também é bem brasileiro, né? Então, eu não sei. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu estou gostando muito, sabe? Não, mas assim, Cláudia, mesmo que tenha essa releitura atual, que o pai que proíbe, né, essas coisas seria negativo, mas a leitura é assim, a gente também não abandona o Freud, né, a psicanálise, e o Freud sempre coloca o pai como um elemento castrador, o feio, né, o pai, tanto é que é odiado, né, e ninguém gosta de saber do pai. O pai bonzinho, assim, carinhoso, igual a mamãe, é um
não é um bom negócio. Então, a mãe precisa dessa figura do pai. Mesmo que a mãe fosse viúva, o que eu achei curioso foi um artifício que ela inventou. Tá? Porque o filho, você sabe, né? Mamãe, não sei o quê, um carrinho, um brinquedinho e tal, aí dá um chazinho, ele mistura tudo naquele sentimentalismo da mãe. A mãe fica assim, pô, que pena que eu não vou dar, né? Um dia das crianças hoje, por exemplo, sei lá, e fica. Mas ela pensa outra coisa, tem o aluguel, né? Tem que comprar o arroz, o feijão, a carne, então mamãe boazinha também não pode. Então fala assim, olha, você pega no bolso do paletó do seu pai. Eu achei curioso. E esse comentário eu só estou pondo aqui, não é assim, Certo. é só para lembrar, junto com o João Pedro que comentou, é uma farsa o mito, mas às vezes é uma farsa necessária, como disse a Márcia, né? Você precisa recorrer a alguma coisa fora de você com ele. Então não fui eu que não dei, tá? Continua sendo mamãe e tal, mas esse dinheiro é para outras despesas. Você imagina só que loucura. Certo. O Prometeu atado ao Cáucaso, ao rochedo do Cáucaso, em castigo, e seu arrojo contra o céu, onde se aguardavam as chaves da vida. Aqui, Machado no artigo Os Imortais. Então, nesse momento, em 59, a gente já pegou vários lugares aqui que ele está sempre botando Prometeu como uma metáfora, né? De alguma coisa que passa de um lugar para outro, né? Há um proscrito, o Espelho, de 59. É um canto do irmão Crispã. Meus lábios, entusiasmado, convulsões cruéis. Toma esta lira, consagrai-a aos bravos. Não na mancharam saturnais de escravos, as opressões dos reis. Eu não estou lendo na rima, né? Uma ideia vital pulsa-lhe as cordas. Elas palpitam na ovação de heróis. Minha musa tem fé. A musa do Machado é a literatura, não é uma mulher, né? Minha musa tem fé, arde-lhe inata. A mão que antes será insensata, não beijará depois. Ele vai lendo, não vou ler, né? Mas a poesia está aqui, tá? Há um proscrito. Tá? Setembro de 59, Machado faz 20 anos de idade. Aos cantos do porvir. Eu te saúdo, espírito sem peias, que não gostaram cortesões festins, proscrito errante, que sustaste o pranto, e sentiste e velaste o fogo santo. Aqui ele vai, ó, despedaçar-te, artista. Eu estou mais interessado na montagem dessa poesia, não na arte poética em si. É o que tem sustentando a poesia, né? Despedaçar-te, artéria por artéria, o corvo de Prometeu. 10 anos, longe do lar de teus afetos. Aqui, Cláudia, você que me abriu os olhos hoje, tá? Eu gostei muito do seu comentário, hein? Você disse que lê o Machado autobiograficamente. É tudo disfarce, disse a Cláudia, né? Esse texto aqui de 59, ele tinha 20 anos. Ele está dizendo que 10 anos atrás, longe de teus afetos, 10 anos de cruenta proscrição. Eu não sei se o Machado aqui, porque tem uma biografia dele que, com relação à morte da mãe, que ficou, né, sem mãe, depois perdeu o pai, ele tem um choro misturado com a poesia, porque ele mesmo se vê aqui, um menino, então, como um Prometeu, despedaçar-te artérias por artéria, né? O corvo de Prometeu me picando, né? Eu estou sem mãe e sem pai, né? Já estou desde garotinho tendo que trabalhar. A Marta de Sena diz assim, o Machado, que normalmente, né, quando fica assim, desamparado, vai vender amendoim no quebra-mola, vai vender na feira, chuchu, etc., o Machado não fez isso, ele entrou na tipografia de Paula Brito. Como é que pode, tá? Que nesse desamparo, então, tá? A impressão que dá é que ele já tinha aquele objetivo, né? Pois é. Ele não foi assim correr atrás de grana, ele foi atrás do futuro, né? Então, esse conto aqui, uma poesiazinha, né? Há um proscrito, de 59,
sugiro depois que a Cláudia, que é professora de literatura e conhece o Machado, na leitura do Machado, das obras, até mais do que eu, assim, estava mencionando a Ressurreição, tem um conhecimento profundo da parte que o Machado se tornou mais conhecido, mas tem por detrás, Cláudia, que sustenta até melhor um comentário seu de autobiografia, que você viu isso lá, né? Por ser uma leitura feminina também, assim, sempre por detrás do dito, me dá a impressão que vai enriquecer muito mais o seu modo de argumentar, indo a essas origens, porque você vê que ele está se insinuando na obra aqui, tá? 10 anos, longe o lar dos teus afetos, 10 anos de cruenta proscrição, o horizonte da pátria vai fechado, a teus pés que infortúnio de exilado, rebentam desse chão. Ele tem um canto de lamento, né? Longe, bem longe, a opressão lançou-te, miséria nem coragem de lutar. Um dia despedaçaste, enfim, proscrito. Como o viajor da lenda, ergueu-te um grito. Caminhar, caminhar! O Batman tem essa mitologia aqui, né? O garotinho Batman viu o pai e a mãe sendo assassinados. A polícia não fez nada. Não tinha ninguém para socorrer. De vez em quando, o criador do Batman põe ele assim encostado no muro, lembrando aquilo, e sai correndo para a luta de novo, porque aquilo já passou. Tá? Então, tem essa... Adão, eu estou falando assim, não é que eu tenho muita profundidade, até porque a gente não sabe muita coisa do Machado, porque ele mandou queimar tudo, né? O Juliano Santiago falando isso, o crítico literário, sabe? Que as amigas da mulher dele, após que ela morreu, né? Depois de pouco tempo ele morreu também, aí ele mandou queimar tudo. E ver a obra dele, assim, ó, ele não teve filhos, tem um livro que ele fala também, não tive filhos, não transmiti, né? Então, é realmente a suposição que a obra seja toda autobiográfica mesmo. Agora, eu tenho muito a aprender aqui com vocês. Aqui o interessante é que esse ano que iria a óbito, né, quando publicou o Memorial de Ares, que parece mais um diário do que um livro, porque a qualquer instante podia vir a óbito, né? 3 meses depois que terminou, deu por encerrado, ele morreu. Então, era um livro que tinha, hoje é dia tal, aí ele narra mais um pedacinho, 2, 3 páginas, aí para, depois ele continua. E esse ano foi quando consta, né, diz aí os biógrafos, que ele queimou aquelas cartas íntimas, né, ele só manteve as correspondências, que tem 3 livros de correspondência de Machado, mas correspondência nível formal, né, com outros escritores, nada de intimidades, assim. Mas aqui, então, o garotinho fala, né, com 20 anos, ele, quer dizer, fala quando tinha 10 anos, né, 10 anos atrás, né, vão para frente, meu filho, né, é o Batman que está, então, avançando, né. Foste vencido, era forçoso aos tronos, mas caindo, caíste vencedor, mais alto do que então ainda te erguias. Glória a ti nestas rudes agonias. Vergonha ao opressor. Glória a ti, cujos lábios... Então ele vai adiante, tá? Se você ler autobiograficamente, né? O proscrito errante é como o judeu errante, que vai aparecer lá na frente desse capítulo ainda. Mas caindo, caíste vencedor, mais alto do que então ainda te erguias. Será adiante o tema do caiporismo. A um proscrito estaria falando do outro, mas é também autorreferencial, né? Você fala do outro, inclui-se na fala, né? Aqui, Cláudia, eu estou falando assim hoje, Cláudia, e também o nosso colega que tinha aparecido, não vi, né? Deixa eu ver aqui. Está estudando psicanálise, eu falei assim, você não quer participar, Luciano? Luciano, fica à vontade de comentar alguma coisa, tá? Tá certo. Hoje eu tô aprendendo, estou bebendo. Porque aqui, Luciano, eu fui paciente de psicanálise 13 anos, tá bom? Certo. Fui pagando caro, hein? Psicanalista aqui em Vitória. Mas, assim, é raro você pegar um paciente que percebe a si próprio se dizendo no que está falando do outro. Tá? Que é a primeira grande luta, né? Ele se responsabilizar. Se responsabilizar pelo que diz. Ah, foi meu pai, mas você não fez nada.
Meu pai me Não. bateu, arrancava meu pescoço. Pela Sim, própria mas ele travessia, né? Pela Ele própria te pegava para travessia. fazer isso assim, você do nada, você estava dormindo na cama, ele ia lá e é malvado assim, seu pai? Não, não, é porque. Sim, mas você fez o quê? Tem que falar também, né? Porque o pai malvado, disciplinador, ele só aparece do lado do bandido. Mas assim, não, é porque eu roubava dinheiro do bolso dele para comprar revistinha. Ah, bom, e você queria que ele não fizesse nada? Pois é. E se ele não castra, aí vira um psicótico. Não conhece a lei, né? Mas é outro assunto. É, Então, um proscrito tá bom. estaria falando do outro, mas é também autorreferencial. Prometeu com o judeu errante retornará no conto viver que está lá adiante, tá? A gente vai falar dele, que aí é onde entra o machado adulto, tá? O Adelmo parece que, nessa poesia, né, ele tenta, né, tá arrasado, mas ele tenta, né, criar uma força que ele fala caminhar, caminhar, né? É, é, Né? Então, assim, ele está buscando, né, é. se erguer. Aqui é o seguinte também, se a gente não entrar autobiograficamente, a gente fica lendo o outro, lá o outro fingir que não entende nada. A Márcia, ela entende bem essa dor, porque morreu um filho dela uns 4 anos atrás, recentemente o marido foi também, faleceu, e você tem que caminhar. Você não vai abraçar o caixão e enterrar-se no buraco junto, porque o filho morreu, né? Então, se despedaça, você acaba se despedaçando junto e vamos embora para frente, porque a vida continua, né? Meu filho morreu, então vou me matar. Que vantagem Tem que tem se essa? agarrar a alguma coisa, né, Adelmo? É. Então, ideias de teatro. Não sendo, pois, a arte um culto, a ideia desapareceu do teatro e ele reduziu-se ao simples foro de uma Secretaria de Estado. As críticas do Machado eram sempre ambíguas, né? Porque ele está dizendo que a arte não podia ser um culto, como era uma igreja, onde você só repete as palavras que, né? A arte é criatividade, não é um culto, né? A ideia desapareceu do teatro. É quando ele está começando a criticar uma coisa que ele defendia, que era aproveitar a imprensa assim, para aparecer um monte de artista no Rio, um monte de escritores, assim, vão aproveitar a oportunidade, né? Hoje tem, por exemplo, TikTok, tem Facebook, é fácil publicar, mas cadê os escritores? Então, o Machado, no começo, ele estava muito empolgado de que seria possível surgir muitos escritores. Assim, a gente tem muita coisa para dizer. Quem não tem uma história para dizer? Só que você desperdiça ela todinha no consultório do psicanalista. Tá? Você vai lá e desperdiça tudo. Por que você não consegue transformar isso num livro? Mas o Você cria. Machado tinha a rede social dele, né, que eram os jornais, né? Muito visionário. É justamente isso, visionário. Quer dizer, o que o Freud escutava Dora falar, o Homem dos Ratos falar, e aquele monte de gente, Elizabeth, Cecília. Cecília, você está com esse sofrimento todo, vem falar para mim, faz o seguinte, faz um livro autobiográfico. Aí você vai pondo em disfarce, né? Você põe para fora. Porque ninguém consegue mais do que isso no tratamento analítico, né? No consultório do psicanalista, você não vai nunca dar um beijo à namorada se for tímido. Não vai ficar rico se não consegue trabalhar. Ali é só para atravessar aqueles momentos difíceis da vida, né? Que a vida prática mesmo é na rua, é lá na realidade. Lá na realidade, nenhum analista vai para te ajudar. Às vezes, ele mesmo, como pessoa, o próprio analista tem dificuldade com o mundo real. Que no consultório é um mundo, né? É escritório. A vida não se resolve no escritório. Então, o Machado tem essa visão, tá? Que a vida não se resolve no escritório. Que aqui ele fala assim, a arte não é um culto. Ela não se transmite por ensinamento. Você tem que praticar, né? Se quer ser pintor, você vai ter uma aula de pintura. Se quer tocar violão, entende? Muita gente toca violão sem nunca ter estudado nada. O pescador vai pescar, ele não estudou num livro como que pesca, né? Então o Machado tem uma guerra enorme, assim, a gente vai ver o tempo todo. Lá no espelho ele fala assim, um filósofo antigo ensinou o movimento andando.
Então, a arte não é o culto. O talento prendeu-se no monótono emprego de copiar. Tá? O talento prendeu-se ao monótono emprego de copiar, que é o plágio, né? Na academia, você é obrigado a ficar citando todo mundo. E aí você não consegue... Se você for poeta na academia, você manda embora, né? Primeiramente. Assim, cara, você leu isso aonde? Isso aqui é pensamento meu, assim, e tal. Mas dá licença, aqui, poesia você vai fazer lá na casa do caralho. Você, aqui nós estamos na parte científica. O Marx falou isso, o Freud falou isso. Então, assim, onde é que você está citando da onde? Então você tem que ficar naquele quadrado ali, né? Como é que você inventa alguma coisa repetindo o que o outro disse? Monótono emprego de copiar, né? Revista e teatro. Vamos para frente. Aqui é lento, tá? Porque a gente não chega lá na frente, né? Lá na frente já está o Machado Maduro. Aqui nós estamos vendo a cozinha que faz o Machado ser o grande que ele foi, né? Esta tirada equivale a dizer que me canso horrivelmente no escrever destas páginas em um tempo como este. Evidentemente, se o meu folhetim nunca teve um préstimo sério, goza da qualidade notável de suadouro. Mas aceitam, por acaso, esta desculpa? Acima dos furores da estação e das minhas tendências orientais está o dever, o implacável dever de relatar os fatos do teatro. Vamos lá. Atado a esta rocha fatal, chamada folhetim, inerte, Prometeu como sou. Aqui identifica seu Prometeu, ó. Nem tenho, ao menos, um coro de oceânidas para consolar-me no infortúnio. Tenho o teatro que me chama. Aqui, essa crônica, o Machado é tão miserável, porque era um momento que não tinha nada para ele escrever sobre aquilo. Não tinha nenhuma peça de teatro parecendo no Rio de Janeiro, porque ele fazia comentários, era crítico, né? Então ele diz assim, eu estou atado ao folhetim. Eu não tenho porra nenhuma para escrever e vou escrever o quê? Aí ele fica enrolando com a linguiça dele, né? Como ele é habilidoso com as palavras, ele cria uma espécie de um poema, né? Acima dos furores da estação das minhas tendências orientais. Aqui mais um. É a Rosvita, né? Não sei quanto tempo você esperou, Rosvita, que eu estou com o computador do lado para autorizar. Obrigado por ter vindo. Valeu, amor. Mas interessante também, porque esse aí Prometeu como sou, né? Quando você traz uma novidade, né? Uma luz, né? Igual Galileu, por exemplo, né? Você vai trazer uma novidade, você é bicado no fígado, né? Então, assim, tem que ter muita coragem, né? Para trazer uma novidade, né? Porque geralmente é essa cópia, esse plágio, né? Que vem, né? Vem vindo assim, pode acrescentar um pouquinho, mas trazer uma novidade, né? Não é fácil. Que assim, tem o narcisismo social, que é a estrutura da sociedade, como na época de Galileu, né? E o narcisismo, a Santa Sé, assim, em volta de sustentar para não cair tudo, né? Porque se caísse o sistema geocêntrico, caía a Bíblia, diziam eles, né? Depois o Papa Bento aqui, que perdoou o Galileu, foi até estranho, porque depois de 400 anos ele reconheceu um erro da igreja. Mas quando vem a novidade assim, heliocentrismo, né, balança a estrutura inteira. Então, a estrutura social ela tem um narcisismo ali assim, em torno dela, que o estranho não é bem aceito, né? Como hoje, por exemplo, né, muita questão aí que cria os homofóbicos, muito também um aproveitamento disso, que é uma invasão muito grande de homossexualismo, vem mexer com as estruturas, né? Aí o Papa Francisco, né, e agora o atual, assim, acolhendo um pouco o casamento gay, para poder, senão, né, não consegue mais popularidade. Começa a criar uma contradição também, né? Então não vou entrar nisso não, porque senão isso aqui vira um grupo de inferno, quer dizer, a gente nunca entra nessas questões pessoais de cada um, porque, Adelmo, você é contra o casamento gay? Eu não falei isso, nem a favor, nem contra. Vamos sair fora dessa militância, porque isso vira... Então, é assim,
Qualquer maneira, tem a estrutura social. Quando vem essa novidade, é o que a Márcia disse, abala a estrutura. Não é todo mundo que suporta, né? E sabendo disso, né? Talvez por isso mesmo ele não tenha conceituado, né? Ele escondeu os conceitos porque se vissem que o Machado tinha todos esses conceitos, e se ele mesmo publicasse o livro de psicologia dele, Machado, né? Ele ia acabar dando uma chave de leitura que ele quis manter em suspenso, né? Então, o segredo da obra, ele falou assim, no futuro alguém vai descobrir. Padel, Talvez até para você não ser bicado, né? No fígado. Padel, você perguntou para mim se eu li Casa Velha. Casa Velha, ele já começa, tem um negócio do incesto lá que esse livro aqui, o autor explica, sabe? Ele fala assim, aquela menininha, sabe? Uma menina, era Cláudia, mas era Lalá, o apelido. Todas as obras dele, você pode ver. Tá lá presente, o incesto, também o homossexualismo, você tá entendendo? Quer dizer, tá velado, né? Mas tem. Ele vem trazendo, ele disse que no futuro isso será um problema, porque a vaidade naquele tempo obrigava a ficar muito assim no armário. E o futuro que chegou agora, onde vaidade, que era pecado capital, deixou de ser, então você pode mostrar toda a sua vaidade, que não há problema nenhum. Então esse futuro que ele disse, então chegou, né? Mais ou menos assim. Aqui, o interessante é que ele prometeu como sou, assim, ele finge um sofrimento, né? Quer dizer, eu estou tendo o fígado bicado por mim mesmo, porque eu não tenho novidade para publicar. Eu tenho que preencher um jornal. Como é que eu vou preencher um jornal com a notícia se eu não tenho algo que comentar, né? Então ele vai aproveitando o conceito de Prometeu e faz uma releitura que vai variando o tempo todo, com uma figura de linguagem, um conceito né, que ao mesmo tempo ele é figurativo, ele é mutável, né? Porque normalmente os conceitos são rígidos, né? Não permite essa variabilidade toda, né? Mas como ele é escritor literário, poeta, então ele pega o conceito e flexibiliza o conceito, né? Aqui tem uma errata, ó, João Pedro, depois você marca no livro. O João Pedro me ajuda aqui na edição, tá? Aqui é de 1835, ó. Não é, 1855. Ó, a página aqui, ó. 149. Tem um erro no livro do Machado de Assis que eu não vi quando digitou errado. Então aqui é a mesma coisa de Júlio César, né? Júlio César é a travessia do Rubicão. Tem um outro capítulo do livro que já passamos, né? Que atravessar o Rubicão é você fazer um ato infracional onde, por exemplo, hoje em dia, né? Com essa loucura aí do não é não, tá? Então a mulher fica do lado dela e você fica assim sem saber o que fazer, né? Se você vai tirar a blusinha dela, passar a mão no peitinho, isso é a travessia do Rubicão hoje em dia, né? Você pode cair numa denúncia assim. E se você não faz isso, a mulher fala assim, cadê os homens, hein? Era tão Aí, bom quando a rapaz, gente ia numa festa, tomava um hein? beliscãozinho. Era tão bom quando a gente ia numa festa, tomava um beliscãozinho, né? Uma coisa assim. Se fizer isso hoje, está processado. Porque como é que encosta na moça? Você arrisca passar a mão assim no, né, na parte íntima do rosto dela. Eu te dei essa liberdade? Não, desculpa. Não, desculpa não. Você pôs a mão, eu não te. Mas calma, gente. Então você fica quase louco, bicho. Tá? E o pior, que às vezes o não da mulher é o sim, né? Então a É, pessoa. a própria moral dela exige que ela jogue um pouco, assim, não se. Né? Eu já não vou entrar nisso também, que isso é outro espinho. Vou ficar quieto. Então, o Júlio César com o Rubicão, hoje, se o Machado soubesse disso, hein, que nós íamos chegar nesse tempo, né? Então, aqui é uma. ASMI, a Sua Majestade o Imperador, tá? O Machado tem diversas poesias direcionadas ao Dom Pedro II. Ele percebia o Dom Pedro II como. Aqui tinha uma com. É a mais antiga dele, né? Com 16 anos. Outra em 1860. Aqui é 55, tá? E tinha um erro aqui, 1855. É a primeira soneto dele, bem jovenzinho, ao Imperador. Aqui uma outra, né? De 1860.
Não vou ler essa aqui, mas o tema é o mesmo. Ele vai encontrar outra maneira de dizer a necessidade de Prometeu aqui, tá? Por que que ele se apoia nesse conceito? Tá? A ti que tens por norma a história do passado, como através do tempo a inspiração de Deus, e que sabes de fé que um Cáucaso elevado nem sempre é neste mundo o fim dos Prometeus. Tá? Então ele está colocando o imperador, né, com as coisas que ele vinha fazendo para o progresso do Brasil como um Prometeu no Cáucaso, né? Agora, essa Augusta aqui, tá? Essa foi demais. O Machado, Cláudia, como ele tinha uma fúria de escrever, assim. A gente foi encontrar uns textos dele num lugar chamado Imprensa Acadêmica, lá em São Paulo. Esse Augusta foi publicado lá em Pernambuco. Está assinado com Machado de Assis, tá? E faz parte da Tem muito. produção dele. Eu Não fomos nós que encontramos. Fala. Hã? tô aprendendo muito aqui. Tem muita coisa que eu não sei. Eu só sei das obras, sabe? Um pouco só. Eu estou estudando ainda, assim. Porque antes eu trabalhava, né? Era aquilo que dava para aluno do ensino médio. Mas agora eu sou aposentada, eu posso ler direitinho. Mas ele copiava muito Shakespeare, né? Ele falava diferente. É o copiar e colar que nós temos até hoje, que nós temos hoje, né? Copiava sim, ele falava diferente. Não quer dizer que ele copiava igual hoje, que é copiar e colar, né? Mas ele lia muito, né? É. Otelo, essa questão do ciúme e tudo. Quer ver aqui? Deixa eu abrir aqui, porque essa aqui, do binóculo, tá? Ô, Cláudia, você quer dizer que a questão do ciúme é em Bento Santiago? Quê? Sim, do Bento Santiago. E antes do Bento Santiago, tem a obra Ressurreição, que tem o Félix, que ele é precursor do Bentinho. Toda É, obra, eu li. o ciúme é como se fosse uma personagem, sabe? Que tem. Mas assim, fugindo, né, da intenção, né, da live de hoje, se você reler, né, vai ver que a Capitu, ela já dá traços, né, desde de quando era menina, de mais safadinha e tal, né? Então, assim, tem muitas coisas no livro, né, que você vai pegando desde o início, que a Capitu não era fácil, não. É. Aqui, Falam hoje do feminismo, né? Que a Capitu, ela tinha o traço já feminista, que nós temos hoje, né? Essa sociedade. Já era a presença do feminismo, que as mulheres já eram, enveredavam, né? Não era mais aquela mulher para casar e tal. Ele já mostrava isso aí na sociedade, né? ele mostrava, igual a Guiomar lá de Amonha Luva, né? Como que a Guiomar foi esperta, né, na escolha do namorado, né? Dos 3 pretendentes, né? Ela não quis ficar com o sobrinho Sim. da baronesa, porque ele não era tão homem como era o Luiz Alves, né? O deputado, o político, que era muito mais, assim, para progredir com a fortuna da família, né? Vê só onde a gente foi encontrar aqui, ó, o jornal O Binóculo, né? Lá no meio, Machadinho escondido, Augusta aqui, ó. Não sei se está grande o suficiente para ir lendo. A Augusta, aqui, 1859, Machado de Assis. Impressionante como que ele ia longe, porque ele queria exercitar, tá? Exercitar a produção dele e muito agitado assim por dentro, né? Está descobrindo uma psicologia nova pelo meio literário. Augusta, em teu caminho tropeçaste agora. Cala esse pranto, minha pobre flor. Caída mesmo, tropeçando embora. Conserva a alma no último pudor. Uma poesia para Augusto, né?
Deve ser grande esse martírio lento, já nos espinhos a minha alma pus. Sou como um sireneu do sofrimento, deixa-me ao menos carregar-te a cruz. Isso aqui está em Crisálidas, primeiro livro dele, que só reúne poesias, né? Eu sei medir as lágrimas vertidas na sombra e só sem uma mão sequer. Vês tu as minhas pálpebras doridas? Tens chorado talvez por ti, mulher. É fraqueza chorar? Chorei contigo, que a mesma nos banhou de luz. Como em mim um pesar profundo e antigo, no falar dessa fronte se traduz. Então, na fronte dele, na expressão, traduz o sofrimento. Ele endereça aqui a amada Augusta, né? Sei como custa desfolhar um riso, em face às turbas que o senti por mim. Ver o inferno e falar do paraíso. Sentir os golpes e abraçar Caim. O Machado vai trabalhar muito com essa ideia, tá? De você pegar o inimigo, mesmo assim perdoar e manter a... Caim matou Abel, né? Chorai que prantos, prometeu atado, ao rochedo da vida sem porvir. Poeta neste século infamado, que mata as almas e condena a rir. Olha o Prometeu enfiado aqui numa poesia lá em Pernambuco. Então, para você achar o Machado na obra, você tem que pegar uma lupa de Sherlock Holmes e ficar, assim, numa pesquisa psicanalítica, né? Porque o miserável do paciente, eu parei de atender por isso também, tá? O paciente, ele é tão miserável que ele não entrega nunca, ele esconde. Você tem que ficar adivinhando onde que ele escondeu o sofrimento dele. E, cara, você não... Entende? Você não vai falar não, cara? Dá vontade de dar um tapa na cara do paciente e falar assim, você paga caro, vem aqui, quer que eu conserte esse carro quebrado, mas você não disse onde está o defeito, não? E você vai no mecânico e você fala assim, olha, não está pegando o motor, aí o cara vai tentar descobrir, né? Mas quando é da subjetividade, é para o sujeito chegar, você que é o psicólogo, você tem que descobrir. Ah, é? Você não é psicólogo? Você não lê a mente? Eu leio a mente? A Bicho, cartomante. você paga caro ao analista, mas não fala, vai lá esconder dele ainda, igual na igreja, né? Então você tem que pegar uma lupa de psicanalista para ler isso aqui. Aqui também, Cláudia, eu vou te dizer assim, os meus crimes, né? Que me ajudou, meus próprios crimes. Eu tinha uns 10 anos de idade, meu pai tinha uma vendinha miserável, coitado, num bairro pobre. Eu tô num sábado assim, porque tinha que ir à missa, e se não fosse, apanhava, né? Eu já estava condicionado, já ia sozinho mesmo. Então eu chegava na fila de confissão, aquela fila gigante, eu falei assim, pô, vou pegar essa fila todinha para falar pro padre que eu vou pegar um dinheirinho no bolso do meu pai para comprar um Homem-Aranha, né? Eu pensei assim, rapaz, terça-feira vai sair o Batman, minha coleção do Batman não vai ficar sem o número que vai sair na terça-feira, né? E se eu confessar hoje, não vai adiantar nada, eu vou confessar sábado que vem. A fila tá grande, porque lá no Dom Casmurro, a gente vê esse cálculo. No Machado fala assim, já calculei 3.000 pecados. Eu não vou, então ele calcula os pecados. E o moleque também. Aí eu fui ver assim, quer dizer, a gente também precisa falar assim, eu não sou esse santo, né? Tá? Todo mundo aqui deu os seus tombos. Ninguém vai ter coragem de falar aqui numa... A Ellen, você vai falar onde que você roubou? Não, Adelmo, eu não vou falar nada em público, não, eles pegam no meu pé. Então você não pode falar, né? É constitucional não produzir provas contra si mesmo. Olha o advogado ali, ó. Eu estou lembrando aqui, né, que o paciente, ele quer, né, que o psicanalista, né, descubra tudo, né, você não lê a mente, né, estou lembrando do Conta Cartomante, né, tá na cara que ia dar errado, né, então ela disse que ia dar. Aí ela fala assim, vai dar tudo certo. Quer dizer, ela já sabia, ela que tinha espalhado o boato todo, né? E o Camilo estava deitando com a Rita e o Vilela era o chifrudo. Quando a colega que participava, a América, depois saiu, ela falou assim, esse conto, o personagem principal é invisível, é a cartomante.
tá? É ela que, inclusive, quando quebra a carruagem na frente do laboratório dela, que o rapaz sobe a escada com medo, né? A mensagem do Vilela era assim: Camilo, vem cá, venha à minha casa imediatamente. Ele vai lendo o bilhete dentro da carruagem, assim, ele fica alucinado. Venha, estou te esperando. É o pai chamando, né? A carruagem quebra na frente da casa da cartomante. Ele corre lá e fala assim: e aí, o que eu faço? Ela quis saber de tudo, entrega ele ao Vilela, né? Machado é o demônio, assim, carne viva. Se você não tá por detrás ali, assim, o bruxo tá lá mexendo as cordinhas. Mas o bruxo foi parar em Pernambuco. Olha só, chorei que pranto se prometeu atado ao rochedo da vida, né? Quer dizer, a ideia de um Prometeu atado ao rochedo da vida é uma metáfora muito forte para dizer assim, você não pode suicidar-se, né? O Cioran tem um livro assim, O Inconveniente de Ter Nascido. Tá bom, Cioran, foi inconveniente você nascer, bicho, mas você não tem outra coisa para fazer aqui mais não, é aguentar até a morte, né? Então, é um A vida é Prometeu... dura, mas tem que ficar atado a ela, né? Até o fim. Porque o Cioran é um filósofo que aconteceu uma desgraça com ele, né? Logo no início. A gente já falou isso aqui. Ele, quando formou em filosofia, ele achou que ia ser filósofo. Ninguém falou para o Cioran, quando você termina um curso de filosofia, você não é nada, hein? Você é um estudante de filosofia. Ah, né? Tá? Aí ele ficou meio pirado. Eu vou dar aula de filosofia? É. Repetir o que Platão... você vai repetir o Kant. Você quer o quê, Cioran? Se você tivesse virado filósofo? Ah, não, dar aula de filosofia eu não dou. O Cioran tem orgulho de falar assim, eu nunca trabalhei. Aí ele escreveu um livrinho chamado assim, No Cume do Desespero. Ele falou assim, esse livro é um suicídio adiado, é o primeiro livro meu para não suicidar. Eu fiquei um ano inteiro escrevendo, aí depois eu fiz o segundo, aí não parei mais, continuei até a morte. Ele viveu O 80 Descartes anos. também, né, Bel? Hein? Descartes também, depois que formou, né? Ele teve essa decepção. E nós lemos até, como é que chamava o livro? Esqueci. Quer dizer, você Assim, então... o que eu vou fazer com isso, né? É o Freud também. O Freud, em 1914, quando descobriu que a psicanálise era o narcisismo dele, ele ficou doente, quase que ele abandona. Ele ia botar um açougue lá em Viena, ia vender pão na padaria dos judeus. Assim, pô, isso aqui é um erro meu, Freud. Eu li até que tem uma síndrome, né? Tem um nome, né? Que a pessoa se sente um intruso, né? Tipo assim, eu sou físico, né? Eu não sou um físico, né? Então ela se sente um intruso perante aquilo que está fazendo, um impostor. Impostor. Né? Porque o Freud, ele quis também... Não é diminuir, o Freud fala isso, tá? Não é diminuir de jeito nenhum. Não existia na medicina nenhum recurso para escutar a subjetividade. Esse recurso existe hoje devido ao Freud, mesmo que esteja fora da medicina. E o Freud, naquele tempo, somente o médico escutava intimidades. Não existia a profissão do psicólogo. Você estava mal para chuchu, você queria se matar, você queria, né, beber e estava perdido assim. Você ia conversar com quem? Não tinha. O médico não tem instrumento para isso. Então, o Freud inventou uma coisa chamada psicanálise. E disse que era do inconsciente. Ele queria criar uma ciência nova. Ele saiu todo empolgado com essa ideia. Só que mais na frente, assim, Freud, você está querendo ser assim, muito demais, destacar-se demais entre os médicos, tá? Então você não é tudo isso também, não. O inconsciente não resolve todas as... Então, aquilo que já somatizou, você tem que fazer cirurgia, né? Não vai curar um câncer falando com um analista. Nada disso, já somatizou, então você tem que segurar para evitar a somatização. Nesse ponto, a psicanálise é muito boa. Antes de somatizar, você vê, ó, eu estou vendo que essa coisa vai se tornar uma loucura. Então, a descoberta do Freud também, ele se tornou um Prometeu, assim, atado a uma descoberta dele,
e a ter que tocar diante de sua vida, e foi até a morte, né? Chorei que prantos, prometeu atado ao rochedo da vida, sem porvir, poeta neste século infamado. Aqui tem a mesma frase que tinha lá no jornal e o livro. Poeta deste século infamado, que mata as almas e condena a rir. Cansei, perdi aquela fé robusta, que como a ti, nos sonhos me sorriu, na identidade do Calvário Augusta, bem vês como o destino nos mediu. Ergue-te, pois, a redenção agora, dá-te mais viço, minha pobre flor. Se tropeçaste no caminho embora, na tua queda é-te bordão o amor. A gente nunca sabe até que ponto que o Machado teve alguma desilusão amorosa ou não, porque também genial como ele era, tipo Santo Agostinho, né? A gente estava lendo aqui o Santo Agostinho, Cláudia, já lemos dele o Domestre, tá? No Confissões, e depois, por por acaso, comecei a ler o Solilóquio. Ô, Adelmo, eu quero que você me passa depois os livros que vocês já leram, que aí eu leio também, Tá. viu? O Solilóquio, Ô, Cláudia, tem nas lives também o estudo. Se você procurar no YouTube, também tem. Depois, se quiser É. acompanhar, né? Eu quero acompanhar, sim. Estou gostando muito. Cláudia, você precisa ver o seguinte, é porque ler tudo assim, o Agostinho foi do século IV, né, assim, ano 400, então quando ele criou uma religião, era o momento da conversão dele. Então o primeiro livro dele chama Solilóquio, ele conversa com a razão. A razão é um órgão na mente lá, ele conversa com ele mesmo, ele pergunta à razão, muitas coisas, mas a razão é também a mãe dele. Ele vai para a casa da mãe, pedir conselhos. O que aconteceu com o Agostinho? O Agostinho era um Machado de Assis, desse tipo aqui, um habilidoso demais com a linguagem, um Dom Juan, assim, aquele cara que, né, é o galã da praça, o conquistador, namora com todo, tem facilidade com a linguagem, e as mulheres adoram um homem assim, né? Adoram. Adoram. Aí, o que o Agostinho fez? Aos 33 anos, ele falou assim, mulher não quero nunca mais nem chegar perto. Então, a mãe dele, a razão, né? Pergunta assim, lá no meio do solilóquio, Agostinho, e uma mulher? Se não tem. Não, mulher não quero nunca mais ver, eu quero ficar longe. Mulher, ele ficou apavorado com mulher, porque ele devia ser muito galanteador e as meninas gostavam muito dele, né? Então ele devia ter vários filhos, não era só Deodato, porque quando ele faz o Demagistro para o filho dele, Adeodato, com 16 anos, que morreu, ele estava num sentimento de culpa desse tamanho, assim, eu estou matando gente, né, transando com um monte de mulher. Aí ele fala assim, mulher nunca mais. Me dá a impressão, assim, Márcio, olhando aqui o Machado, como ele é habilidoso aqui com essa Augusta, tá? A gente não sabe se é uma personagem mítica ou a namoradinha que ele teve, igual Agostinho, que ele, depois ela foi embora, falou, esse Machado é o seguinte, ele tem uma lábia desse tamanho, tá? Ele pega as meninas, fica namorando e depois ele, né? Eu fico aí na rua, sabe, famosa como aquela que foi mais uma do Machado. Eu não sei se é isso, porque parece muito com o Agostinho, Márcia. Está parecendo mesmo. Muito sem vergonha, né? Porque ele Ô, fica Abel, mas resmungando. tem um conto dele que nós lemos, assim, que dava muita impressão dele estar falando de si mesmo, né? Como tantos, né? Mas é de um rapaz que foi para uma fazenda, você lembra? É que ele estava apaixonado. Mas aí, como a Cláudia já falou, Márcia, você agora está lembrando disso. A Cláudia falou assim, para mim, Adel, tudo é autobiográfico. É uma capa que ele põe, tá? Aquele conto da escola, por exemplo. É o Machado de Assis fugindo da escola ali. Quem não lê isso, não lê o Machado, né? Doido para soltar a pipa no morro, né? Doido para soltar a pipa no Morro do Livramento. E ficar em sala de aula escutando, separar a sílaba, gente. Ele já estudava sozinho isso. Ele não precisava do professor ficar lá dizendo, soletrando beabá, né? Machado, na verdade, né, ele não teve escola regular, assim. Fala que ele estudou com
ela aprendeu francês, né? Com o cara. Com o padeiro. Ele foi autodidata, né? Ele não cursou mesmo. Ele também teve, né, na casa dos senhores lá, ele teve os professores, né? Ele devia ter acesso a muitos livros, né, na casa né, daquela família, né, onde tinha madrinha, né? É a família abastada, né? Então ele teve, né? Eu não sei como que ele aprendia tanto, ele também era superdotado, né? Então, aí via todas as facilidades, né, para ele. Mas também a vida é assim, né? Você botar o pé no chão para não botar uma pessoa lá no céu. Ele ter percebido que era muito perda de tempo ficar em sala de aula escutando, quando ele, com esse mesmo tempo, ele faria muito mais em casa sozinho, estudando por conta própria, abrindo, escrevendo e pesquisando. Ele já sabia ler e escrever, já tinha caligrafia. Ele foi aprender o francês sozinho. Aquela mulher da padaria que disse que ensinou francês a ele podia ter ido lá, você tem mais alguma coisa? Como allez-vous? Aí começa a praticar umas falas, mas assim, nenhum professor ensina o francês ao outro se ele não quiser aprender. Tá? Então, o professor milagroso que faz o aluno aprender não existe. Tudo está do lado do aluno. O professor é 5%. 95% é o aluno correndo atrás. Eu sei porque depois de velho, fui aprender francês, japonês, fui morar no Japão, fiquei 3 anos lá, Cláudio. Quando eu cheguei em Tóquio falando japonês, falei assim, onde é que você aprendeu isso? Estudei lá no Brasil. Mas como? Entende? Quer dizer, eles querem saber assim, bom, quando eu vinha para cá, eu sabia que era para falar em japonês, não é verdade? A minha parte eu fiz, que era estudar o japonês. Peguei, comprei um monte de livro na Liberdade em São Paulo e ficava estudando dentro da biblioteca. Aí, a gente também é igual um minha pouco... filha, Delma. Eu tenho uma filha que, né, todo concurso que ela faz, ela passa. Aí ela manda para a gente assim, passei no concurso, mas ai de vocês se falar que, graças a Deus, porque vocês não sabem o que eu ralei. Ai de vocês falar graças a Deus, né? Então, continuando para frente aqui, né? É invejável a habilidade de Machado em lançar a mão de Prometeu como um argumento e fazer dele um conceito mais genérico. Ele torna o conceito figura de linguagem, uma metáfora sobre a qual elabora variações de leitura. Nesse modo de pensar, o conceito seria então metáfora e não uma ideia rígida, fonte de tantos conflitos. Seria algo flexível, dado que não é nítida a separação entre uma linguagem natural e linguagem figurada. Você nunca sabe quando que você passou assim. Você falou maçã do amor? Não. A maçã que eu trouxe aqui tá boa? Não, você está querendo dizer alguma coisa agora. Então você fica ali naquele impasse, né? No limite entre a linguagem figurada e a linguagem natural. Que é ali que está o inferno todo hoje em dia, né? O que também abre margem que possibilita o logro, né? Então, é isso aí. Você falou que esse iPhone, você não disse que era roubado. Não, eu falei que não era meu. Sim, mas onde você comprou? Aí você está pronto. É melhor você dar o corte no início. Falar assim, eu não tenho interesse nenhum nisso. Eu vou na loja comprar um iPhone se eu quiser e pronto. Porque se você entrar nessa, você fica assim, quem é que não quer um iPhone, né? Poxa, é 16 mil, mas esse aqui está por 8. Estou precisando de dinheiro. Sim, você está precisando de dinheiro, eu quero um iPhone de custo 16 mil, eu quero pagar 8. Aí você fica tentado, assim, botar a mão, né? Então, esse limite que o Machado deixa sempre invisível é devido a essa manha dele, né? Prometeu no Cáucaso é um conceito, então, que o próprio Freud, quando veio no meio psicanalítico, introduzindo a psicologia, e todos os médicos ficaram com ódio dele, tá? Pela palavra, e não mais pela medicação, pela cirurgia, sempre que tinha um problema mais grave um pouco, eles falavam assim, fala o seguinte, procura o doutor Freud, tem um médico em Viena que sabe, essa tremedeira assim que você está tendo aí, eu não sei o que é isso mais, tá? Procura o doutor Freud. Então, o Freud foi pegando esses casos bizarros todos, né? Mas, ao mesmo tempo, também ele passou a ser visto como como a Márcia disse, um estranho no ninho. Né?
Então, o mito do Prometeu serve para o Machado ter certos cuidados para ele não avançar muito o sinal. É o preço do pioneiro, né, Adel? É o preço do pioneiro. Com coragem, né? Um rompedor. E aí, claro que vai ter a grande oposição, mas tentou fazer, né? E está aí há mais de um século. Ele deu um Essa passo loucura grande, aí. muita coragem, né? Porque é mais fácil se acovardar. Exatamente. E tratar como o início ali a própria sexualidade. A gente hoje ainda é um grande tabu, mas hoje, já com esse avanço, imagina ali no final do século XIX, camarada vir rompendo aí com essa questão da sexualidade, das histéricas. É louvável esse pioneirismo. E aí não cabe para a gente não entrar nessa coisa, é ciência ou não ciência. Mas a coragem, né, de trazer algo novo àquela época. Aqui, aproveitando que você está falando, a gente estava estudando o autismo, tá? O grupo aqui avançou bastante numa teoria nova para tratar a questão do autismo, que momentaneamente esse grupo se reunia também nas quintas. Fizemos durante 6 anos seguidos reuniões, quintas e domingos, de 20 às 22. Agora, no mês de julho, as de quinta, nós paramos, talvez retome, para a parte clínica, né, na quinta-feira, tá? Então, estávamos acompanhando um menininho autista, que tem agora 9 anos, que não tem linguagem nenhuma, não sabe. É um animalzinho assim, humano, que tem tudo a partir só da imagem. Tá? Ele não racionaliza, né? O racional dentro da gente é você conseguir calcular as coisas, né? Por exemplo, tem horas que ele dispara uma crise, uma instabilidade enorme, começa a gritar muito, porque ele não sabe explicar para si próprio o que está acontecendo, onde ele está, a angústia que ele está sentindo, o que ele está passando, ele não tem linguagem, tá? Então é tudo imagem. Estou falando tudo isso, primeiramente, para comentar isso, mas também, aproveitando que você estava dizendo isso, que hoje eu estava observando uma coisa que eu já vinha falando com a mãe dele, que, assim, ele de vez em quando ele corre para o banheiro para tomar o banho, tira a roupa todinha e fica debaixo do chuveiro, tá? Já há algum tempo, já desde 2004, 2021, que eu tenho 4 anos então, ele tinha 4 para 5 anos na época. Eu notava esse procedimento. Ele ficava peladinho e ia tomar o banho. Várias vezes no mesmo dia. E o banho é uma massagem na pele, né? Tem um autoerotismo no banho. A mãe, como não é estudiosa de psicanálise, também, de certo modo, ri um pouco disso, né? Desconfia que está um exagero nessa fala. Eu não insisti muito para não ser inconveniente. Mas lembrando assim, o Freud ele vai do 0 aos 5 anos, ele chama esse período de autoerotismo, que é quando tem aquela permissividade toda do ambiente, né? A mãe ainda limpa a bunda do neném, do menino, manda cuidar as partes íntimas, né? Assim, mas depois dos 5 anos para frente, o garotinho e a garotinha, ele já tem que pentear o cabelo, já tem que botar o sapatinho, tem que ir na rua vestido, ele não pode mais ficar naquela libertinagem toda do ambiente doméstico. Então, o Freud chama do 5º, do 6º ano, quando surge a castração, né, que é o meio social, né, você vai entrar na sociedade. O Pink Floyd tem uma ótima música para dizer mais um tijolo na parede, né, depois dos 5 anos, quando começa a escolinha. Então, quando começa a escola, você está no meio social, você é mais um tijolo na parede, você perde a identidade doméstica, todo aquele carinho não tem mais. A escola fala assim: o seu filho está vindo para a escola com remelo no olho, tá? Ele não lava o rosto, a mãe tem que olhar isso, o pai também, cheio do cabelo, tudo, né? Então, a parte estética, fedorento, né? Não parece que não limpou a bunda. Então, essas coisas não pode mais. Então, do 5º até o 12º ano, que é quando começa a puberdade, né, a segunda fase, fica em estado de latência. Nesse período, que esse menino está com 9 anos, né, ele já não poderia mais estar tomando esses banhos direto assim o dia todo.
várias vezes indo ao banheiro. Ele diminuiu muito ultimamente. E progrediu também em algumas coisas. Assim, para poder tomar conhecimento, teria que estar acompanhando esse caso, como nós já viemos acompanhando tem uns 3 anos, tá? Vira e mexe, a gente mostra um videozinho do menino. Mas isso aqui é somente para aproveitar o comentário do colega que está entrando pela primeira vez hoje. Assim, a coragem do Freud de falar da sexualidade infantil, os 3 ensaios de 1905, né? Isso. Onde ele fala ali que toda... Assim, se o menininho responde, né? Fica com um piruzinho durinho lá, com 1 ano de idade ou 6 meses, o bebê. É algum retorno erótico ou não? Tá? Porque a excitação toda ele fica. Aquela mão, um carinho na mão, no corpo dele, passa o talco, passa um óleo, assim, bota o pijaminha, a fralda, essas coisas. O Freud fala, tudo isso é um início erótico do corpo, né? Você não pode negar. Tanto que é proibido você passar a mão no corpo da mulher, ou de um rapaz, ou de um homem. Já é carinho, né? Você está sendo invasivo. Mas nessa fase inicial, que chama a erotização do corpo, né? O Freud foi muito doido, né? Quando ele botou os 3 ensaios da teoria da sexualidade no meio médico, com essa teoria, assim, bizarra, né? Aparentemente. Mas tá explicado, né? Faz parte. A gente vai continuar esse capítulo aqui, que está na página 7 ainda, falta 8, né? Semana que vem, tá? Que são 9h40, é cansativo, né? Porque também ficar 2 horas ouvindo monólogo, né? A gente continua a partir daqui, ó, de 150, né? A Boceta de Pandora. Olha só o título. Pandora, a Eva dos gregos. Eles não perdoavam, tá? Nessa época não tinha... A linguagem, assim, era mais liberada, né? Quem escreve é Dr. Semana aqui, tá? É porque o Machado aqui ingressou, de 1860 até 78, durante 18 anos, ele ingressou num grupo chamado Semana Ilustrada. E nesse grupo tinham intelectuais, vários intelectuais, que assinavam todos debaixo desse nome, Dr. Semana. Ninguém sabe quem é Machado ou não é. Tá? Então, a revista Semana Ilustrada tem um monte de artigos, contos, críticas, comentários, crônicas, tudo com o nome do Dr. Semana. Foi o Machado? Ninguém sabe. Pode ser outro. Pode ser o Vitorino de Barros. Para quem não sabe, Doutor Semana somos todos nós. Tem uma frase, né, lá na revista. A gente começa a criar alguma suspeita, Márcia, ou Cláudia, para efeito de atribuir autoria, quando a gente observa suspeita só, não garantia. A gente observa os conceitos de Machado ao longo da obra dele nessas crônicas. Apesar de que pode ser um outro autor que usou a ideia de Prometeu, né? Pandora, a Eva dos gregos, foi a menina dos olhos de quanto Deus povoou o Olimpo. Desembaraçada dos moldes de Vulcano, formosa como a esposa daquele imortal capenga, a faceira mocetona não teve mãos a medir no tocante ao recebimento de donativos. Os deuses capadócios da primeira força quase esmagaram a pequena sob o peso de presentes, como se ela andasse a fazer anos todos os dias. Um dos mais gamenhos dentre eles deu-lhes uma boceta com a recomendação de levá-la a Prometeu e de não abri-la pelo caminho. Então, o mito de Prometeu, que o Lucas comentou aqui rapidamente atrás, lá tem a boceta de Pandora, né? Entra aqui no meio da crônica. Um dos mais gamenhos dentre eles deu a ela, então, né, a Pandora, uma boceta com a recomendação de levá-la a Prometeu e não abri-la pelo caminho. Se bem o disse, a rapariga melhor o fez. Procurou o larápio do fogo celeste. Ou porque o ousado ladravaz estivesse de mau humor, ou porque, vendo a jovem peregrina, receasse arder em 2 fogos,
O caso é que mostrou-se desconfiado da esmola, repeliu a visitante e com ela a oferecida boceta. É interessante como que ele vai transformando em uma piada, assim, uma crônica, né? Ou uma poesia, eu não sei se também é uma sátira, né? Aqui talvez a Cláudia possa até saber como é que eu classifico essa narrativa, né? Uma narrativa, como é que eu classifico isso, tá? Porque ele faz uma tremenda zoada aqui com os mitos, trazendo para uma relação assim de interesse, né? Pega essa boceta e leva lá pro Prometeu. A boceta é uma bolsinha pequena, né? Então ele manda de volta. A repelida enfiou o seu tanto, quis ir às nuvens, mas, refletindo, fez das tripas coração, dissimulou e pôs-se no andar da rua. Então foi entregar a boceta, prometeu, ele mandou ela embora. Lembrou-se do mano, do tal furta-fogo, não somente para quebrar-lhe a castanha na boca, como para satisfazer a curiosidade em que ardia a respeito do conteúdo da boceta. O que tem nessa bolsinha, né? Porque no fundo dela tinha esperança, que tinha um fedor enorme, né? Já a primeira mulher era curiosa, o que autoriza muito a curiosidade de todas. Então, no meio, tem esse tiroteio, né? Hoje, essa onda chamada feminismo, o revisionismo dos textos, o que é que pode ou não pode mais ler, tá? Um texto desse, hoje, é proibido. As escolas, se você na escola abusar isso aqui, o pai souber que a filha está lendo isso, a mãe fala assim, a diretora, por gentileza, onde que foi adotado esse material? Então tem uma leitura hoje enviesada que pretende, por um puritanismo pior do que religioso, né? Já a primeira mulher era curiosa, o que autoriza muito a curiosidade de todos. Quem que falou que mulher é curiosa? Por que essa crítica? Aí, bicho, você não pode mais ler nenhuma obra. Chegada à casa do irmão do malcriado Prometeu, a interessante moça conheceu logo que tinha encontrado o bom depositário do segredo da boceta. Então chegou na casa do irmão dele, né? O rapaz, tafu e de sensível coração, ficou de beiço caído pela pequena, até tartamudeou nos cumprimentos e rapapés que lhe dirigiu. Naqueles tempos, em declarações amorosas, a voz ficava embargada nas fauces, abaixavam-se os olhos em sinal de pudor, que também tingia de escarlate as faces da... É muito bonita a poesia, tá? Porque pode dizer que ficou rubro, né? Envergonhado. Ele usa umas linguagens, assim, bem... Tá? Hoje, os jovens de ambos os sexos leem por outra cartilha. Desencadernam declarações amorosas com o maior e mais ostensivo desplante. O namorado de Pandora, vencida a primeira impressão, tratou logo de consorciar-se com a bela visitante a quem caiu a sopa no mel. Casar com um rapaz bonito é coisa que moça não rejeita, ao menos não consta da história universal dos namoros fato em contrário. Elas querem um rapaz bonito, né? O procurado casou-se com a procurante e ainda não tinham se acabado as núpcias, já a noiva queria saber o que estava no fundo da boceta. O desposado, que nada lhe podia negar na lua de mel, como até acontece a pares de galhetas, trava da joia esponsalícia, né, a joia esponsal, abre-a de repente. Noivo e noiva caem desmaiados. A boceta, a imitação de um dos odres de Éolo, é o deus do vento, né? Desejou um tufão de males, que obscureceram os ares, fizeram tremer a terra e embravecer os mares. Então espalhou o mau cheiro, né? O deus do vento aqui, o deus Éolo, né? Éolo. Naqueles tempos não se usava pedir misericórdia, nem gritar por Santa Bárbara, por isso ninguém tugiu e nem mugiu. Os desmaiados recuperaram os sentidos, viram os males cobrindo a terra e começaram a chorar os efeitos da sua curiosidade, por querer abrir o segredo, né? Desde então anda tudo em bolandas cá embaixo, né? Aqui no mundo sublunático, né?
E os menos céticos, o que fazem é tomar a sua pitada pelo fundo da boceta, com a esperança de que, espirrando, alguém lhes diga Dominus vobiscum, doutor Semana. O que interessou para nós aqui nessa crônica, ou nesse conto aqui um pouco obsceno, né? É como que aparece na Semana Ilustrada, na linguagem do doutor Semana, que somos todos nós, né? Como aparece o mito e o Prometeu como aquele que rejeitou a Pandora e ela buscou o irmão dele, então, né? Tá? E a frase, né? O Lalápio numa crônica do doutor Semana que traz Prometeu ao nível do homem comum, um homem qualquer. Prometeu seria qualquer pessoa que adquiriu o Logos e passa a ter o Daimon, o gênero original. Aqui já é outro capítulo do livro, né? O Sócrates. O Daimon é uma menção direta ao Sócrates, né? Então, uma vez lançada aqui a base, Cláudia, vai começar a entrar ó, Astúcia de Marido, já é um conto mais na frente, Aurora Sem Dia, 1870, Um Dia de Intrudo, 74, Yaya Garcia, 78, A Nova Geração, né, que também é um artigo, Ocidentais, que é Memórias Póstumas, tá? Que vai entrar o Prometeu também, Memórias Póstumas aqui, né? Então ele começa a espalhar-se pelas obras, tá? Tem o Ano da Morte. Aqui a gente não quis pegar as obras principais, que são muito cansativas, assim, todo mundo já leu, né? A gente está pegando a base que sustenta aquilo, né? Então tem o ano de nascimento de Victor Hugo, que ele chama de Mais um Prometeu, que morreu lá na França, né? Então ele põe 85, quando veio a óbito, né? Nasceu em 82, morreu em 85. Machado dedica a ele uma crônica, né? O Imortal, um conto de 82, Viver é que é o conto teoria, o conto conceitual. O Machado tem uma coisa que nenhum comentador, nem o John Gladstone, tá? Nem o John Gladstone, nem o Roberto Schwartz. Eu não vi em nenhum lugar, Cláudia, alguém dizer que o Machado tem também os contos conceituais. Ele não só usou o nome, não. Ele criou um conto para aquele nome. O Rei dos Caiporas é um, tá? Esse Viver é o conto conceitual do Prometeu. Porque o personagem do conto é Prometeu do início ao fim. É o Prometeu dialogando com Ahasveros. Ahasveros é um judeu errante que nasceu há 2000 anos atrás e erra pelo mundo, não tem pátria, né? E o Prometeu é o que conversa com ele. Esse conto, teoria, né? Que é o conto que estabelece o conceito, que dá, tem um conto chamado Oráculo, né? De 66. Tem dois contos para a homeopatia, que é a Similia Similibus Curantur, né? Cura-se o mesmo pelo mesmo. Um conto é esse aqui, né? O Imortal. Adelmo. Sim. Vocês têm a bibliografia, né? Assim, das reuniões e tudo? Aqui, o que quando está assim, como você está chegando, e outras pessoas que chegaram depois, e já chegaram antes e vêm acompanhando, eu tenho recomendado, sugerido o seguinte. O capítulo, ele tem da onde que foi tirado, porque tem só um fragmento aqui, tá? Ah, tá. A gente não põe todo o material, por exemplo, Memórias Póstumas, né? Yaya Garcia, tem só um pedacinho que cita o Prometeu. Não dá para trazer o livro inteiro. Entendi. É só o que vai ser trabalhado, né? É só o que serve de argumento para dizer que esse nome, porque é assim, Cláudia, o miserável foi tão assim que ele pôs o seguinte, esses vocábulos que se repetem, ele não diz em lugar nenhum, ele não diz que esses vocábulos que se repetem são conceitos sobre os quais ele está mentalizando a obra. Ele não diz. Agora, para quem trabalha com a psicanálise, né, no consultório, para isso nós temos aqui no grupo a Ellen de Curitiba, né, psicanalista que atende em consultório. Assim, quando o paciente repete a mesma coisa insistentemente, aí tem coisa. A repetição é indicativo do sintoma, tá? Então, a repetição de um vocábulo não poderia ser aleatória. Tá? Ele não põe Prometeu do início ao fim. Vou dar um salto aqui para o final, no ano da morte dele, né?
Ele escreve a Mário de Alencar, aqui em 1908. Ele vai morrer daqui a pouco, ó, em fevereiro. Tá? Ele escreve uma carta para Mário de Alencar. A segunda e menor parte de sua carta é a seu respeito, incômodos e o resto. Nesse ano, o Machado já não conseguia andar, ele estava com problema no joelho, né? Ele ficou uns 2 anos. Não tinha essa cirurgia que tem hoje, estava com dor no joelho, não podia andar. Ficava mais de repouso. Então ele está muito deprimido também, né? O mal-estar de espírito a que se refere não se corrige por vontade, nem há conselho que o remova, creio. Mas, se o enfermo pode mostrar a outro o espelho do seu próprio mal, conseguirá alguma coisa. Essa é uma frase de Freud, né? Se o enfermo consegue mostrar ao outro o espelho do seu próprio mal, ele vai conseguir alguma coisa. Também eu tenho desses estados de alma, e cá os venço como posso, sem animações de esposa, que tinha falecido, né? Aqui está em 1908, ó. Carolina morreu em 1904. Sem animações da esposa e nem riso de filho. Eu estou só. Porque quando tem o riso do filho, ele traz o filho dele, o meu neto, né? E reúne a família. Veja se exclui todo o presente, o passado e o futuro e fixe um só tempo que compreenda os 3 tempos. Prometeu. A arte é o melhor remédio. É o remédio e é o melhor deles. Aqui o Machado, em 1908, o mesmo ano que o Freud está escrevendo Escritores Criativos e Devaneios, o artigo de Freud chamado Escritores Criativos e Devaneios sai em 1908. Esse mesmo ano, aqui no Rio de Janeiro, o Machado escreve uma frase do Freud, né? A arte é o remédio e o melhor deles. E cita o Prometeu. Então ele sofre como um Prometeu, carregando a vida nas costas, né? Até o fim. Outra carta, já em abril, ele de novo fala do Prometeu. Então, essa repetição de um vocábulo não é assim, Adelmo, você está vendo chifre e cabeça de cavalo. O Machado botou isso lá, rapaz. Não era com esse objetivo de ter um conceito. Então, tem quem quer divergir, não é problema. Eu não estou... Você tem razão. O Machado não disse que era um conceito, então não é. Mas que repetiu do início ao fim, repetiu. Agora, se você quer dizer que é aleatório, fica com você. Eu acho que não. Eu estou vendo aqui, assim, é uma escora, é uma muleta que ele usa para andar com a obra dele. Porque quando você está num escritor como Machado, um colega falou assim, Adelmo, em Machado, você não pode tomar nada como definitivo, igual você está tomando. Rapaz, será que não pode acrescentar uma novidade? Precisa continuar lendo igual sempre foi. Porque se você ler dessa maneira, melhora a leitura, só isso. Você continua lendo Helena, continua lendo o Yaya Garcia, do mesmo jeito que você sempre leu a história, mas por debaixo dela, tá, sustentando a história, tem um alicerce. O Adélio, esses livros dele, da Yaya Garcia, Helena, o Primeiro Ressurreição, esse aí foi da época do romantismo dele. As obras dele vão ficar muito mais robustas no realismo, que é a partir acho que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Aí ele abre, aí ele dá a palavra ao Senhor do engenho, tá entendendo? Porque ele muda até o foco narrativo. Essa primeira de Capitu já está em terceira pessoa, que os primeiros romances dele, livro, está em primeira pessoa. Então, quando ele dá a voz em terceira pessoa, não, minto, o Bentinho está em primeira pessoa. Então, é o parecer dele, igual a colega que saiu aí, ela falou, ela era bem safadinha. Ali foi só a imaginação dele, ele pôs da cabeça que ela traiu ele e pronto. Mas ali foi o narrador que fez a cabeça do leitor, sabe? Que não é a traição em si. O jogo dele é o ciúme, todo livro dele. Eu não sei as obras aí que vocês estão lendo. Todo livro dele, o ciúme é como se fosse um personagem. Isso é verdade. O ciúme é um personagem, é uma palavra, inclusive, interessante essa, né? O ciúme ser um personagem. O ciúme
No capítulo Píladas e Orestes, do mito grego, eu não comento dessa maneira nesse capítulo, o Silmio é um personagem, mas tem um conto que sustenta, né, que é 1903, Píladas de Orestes. O Píladas de Orestes, 1903, ele já estava em 1860. O Machado tinha menções a esse mito grego, os amigos inseparáveis. Os amigos inseparáveis são como Freud e Jung, né, Batman e Robin, assim, um ajuda o outro e nunca entrega o outro. Mas, ao mesmo tempo, também é para desconfiar um pouco, você não pode confiar 100% no amigo. Então, o que nós temos pela frente? Uma dificuldade muito grande de compreender assim, essa leitura a partir desses conceitos, que eles modificam um pouco o modo convencional como Machado é comentado, né? Esse livro do John Gladstone, onde comenta a Casa Velha, Cláudia, foi até bom você ter começado no grupo nesse momento. Se você vier a continuar, vai ser bom, porque nós estamos para fazer um outro livro agora do Machado de Assis, tá? E há uma suspeita aqui da parte, pelo menos minha, né, Cláudia? A suspeita que eu estou levantando é assim, como ele disse que iria ter um livro no futuro, que seria um livro conceitual da psicologia dele, e como ele diz em outros lugares, lá no Bibliômano, do Memórias Póstumas, que tem gente que fica ali lavando a sílaba, botando para secar, quer pegar a palavra, abrir a palavra no meio, ler dentro da palavra e fica perdido no texto, como aqueles que leram o vídeo, achando que é um jovem que morre no rio, e o leitor morre afogado no livro, porque ele se perde na narrativa. Ele não vê que em cima da cabeça dele está sobrevoando o autor, o Ovídio, rindo do leitor, que ficou na metáfora, preso a uma leitura literal, achando que tem jovem morrendo no rio, quando na verdade é o leitor que não sabe ler o livro. Todo esse modo diabólico de ler, que é a mesma coisa que você tem que escutar no consultório, do paciente que vem te enganar e depois dizer: mas eu te paguei caro a consulta, se você não me tratou, você não é bom psicanalista. Sim, mas você falou as coisas? Não, você tem que adivinhar. Esse tipo de debate, tá, entre livros e também entre consultório e paciente, e aí, o inferno da gente com relação à linguagem, eu suspeito o seguinte, Cláudia, que o Machado não quis publicar o Casa Velha, não pelo que o John Gladstone diz, mas porque ele estava se entregando demais ali. Porque quando o reverendo chega, ele chega dizendo o seguinte: o livro que foi publicado do marido da senhora que veio a óbito, esse livro é muito fraco. Eu vim fazer um livro melhor que esse. E o livro melhor é feito como? Escutando toda a intimidade que rola na família. O motivo pelo qual a mãe não quer o casamento do Félix, do rapaz, com aquela Lalau. Tá? Então, tem todo um jogo ali que entrou demais na intimidade. O Machado ali parece o Freud dentro das famílias. Tá? E o Machado, eu acho que ele não quis publicar esse livro porque ele estaria entregando demais aquilo que ele quis dizer que no futuro ia descobrir. Então, voltando. O Adelmo, desculpa ter te interrompendo, mas eles falam, o Casa Velha aqui, você viu, eu não sei, a Lúcia Miguel Pereira, que é uma crítica, ela que juntou os pedaços, ela ficou 8 anos para publicar esse livro aqui, que não foi publicado por ele. Ele não quis publicar. Então, diz que é o precursor do Bentinho, como é que chama? O livro Dom Casmurro. Ele é o precursor do Dom Casmurro. Aquele padre que apaixonou pela Lalau, né? Ele sente-se culpado, depois ele quer casar os dois. O padre, dentro da família ali, viver a vida lá da família. Então, é o Dom Casmurro, sabe? Sim, Cláudia, nada contra. É isso mesmo. Precede Dom Casmurro, ele é a continuação de Yaya Garcia, é a continuação de Helena. O texto do John Gladstone, nada a acrescentar, ele está perfeito, não tem erro nenhum, e nem poderia ter, porque um leitor daquele tamanho, ele não ia ler o Machado errado.
Ele diz assim, que Casa Velha é junção de Yaya Garcia com Helena e precursora de Capitu. Nós estamos aqui agora com o pensamento voltado para outra forma de ler. Por que o próprio Machado não quis publicar esse livro e quase ele se perdeu? O mérito enorme da Miguel Pereira, a gente tem a tese dela, nós já lemos isso, assim, como é que ela trabalhou para reunir esse livro, incansavelmente, vendo em capítulos de revista e trazendo para um livro. 50 anos depois que o livro foi jogado em revistas. Parece que assim, ninguém perguntou até hoje a seguinte pergunta: por que o próprio Machado, todos os livros que ele fez isso, ele recolheu em livros? Por que o Casa Velha ele não fez isso? O John Gladstone não coloca essa pergunta. Nem a Lúcia Miguel Pereira. E nem o outro crítico eu não vi fazer isso assim. Por quê? Porque isso é equivalente ao Freud ir morar na casa da Dora. O Freud escutava a Dora no consultório dele. Ele nunca foi na casa dela para escutar os pais dizerem: deixa eu ir lá na sua casa para escutar, para ver se é isso mesmo que você fala no consultório, porque aqui você fala que é todo mundo menos você. Quer dizer, quando o Machado bota o reverendo dentro da casa, tá? Ele está fazendo uma invasão de privacidade ao nível de Freud. Tá? Então, nós estamos para fazer mais um livro do Machado aqui, diferente desse que está aí. Esse que nós temos aqui é muito duro. É só o conceito seco. Estamos para fazer um outro, onde você botaria assim, o Machado como esse flutuante, que vai justificar melhor um pouco a preguiça dele, ou o medo dele, assim, ou ele não querer ter publicado um outro livro que ele mesmo diz que existe dentro da obra dele. E aí sim, a gente pode dizer assim, e o Casa Velha é uma prova concreta que ele não queria mesmo ser visto como psicólogo mexerico. Você já leu aquele artigo do Mário de Andrade, de 1939, do centenário do Machado? Ali o Mário de Andrade fala assim, se tem alguém que eu jamais ia querer ter como amigo, é o Machado de Assis. É lógico, né? Daí a pouco o Mário de Andrade ia ver, porque o Mário de Andrade era homossexual. Daí a pouco o Mário de Andrade ia ver a história dele toda convertida num conto. Ele fala, eu jamais ia querer ter como amizade o Machado de Assis, poxa, é lógico. Né? Quem quer ter o Machado como amigo? Ninguém. Por quê? Porque ele põe você no livro. Então, isso aí é uma maneira de ler o Machado que você pode contribuir muito mais, Cláudia, porque a leitura, os comentários que você fez hoje eu conversei com a Cláudia pela primeira vez, assim, que está aqui no grupo, né? No WhatsApp, no privado, ela com essas ideias, aí eu falei assim, vamos no grupo, porque você vai gostar, vai ficar surpresa. Tem umas coisas, um modo de ler, com uma bagagem psicanalítica que a gente tem, uma certa coragem também de ler dessa maneira, de tentar abrir uma leitura do Machado de uma maneira que o Machado não quis ser visto. É isso aí. O Adel, eu estou aprendendo muito por aqui. Inclusive, eu tenho uma outra leitura que a gente não aborda isso que vocês estão abordando aqui, que eu vou passar para o professor, porque a gente faz também virtual, né? Uhum. É de São Paulo, os alunos e tal, espalhado para o Brasil todo. Quem gosta de Machado, né? Então, eu vou levar para o professor isso aí, sabe? Tá bom. É uma outra forma de ver o Machado, né? Essa forma que eu estou vendo hoje, eu nunca tinha visto. Vou te passar aqui a apresentação que o Vitor Sei, aqui, o Vitor Sei é um professor aqui da UFES, no doutorado, né? E eu pedi ele para apresentar um capítulo. Ele apresentou aqui um capítulo e está em YouTube. Eu vou te mandar o link para você ver depois, porque tem outros pesquisadores, tá? Que estão, como você acabou de falar agora, interessados em acrescentar uma nova leitura. Você mantém a que já tinha e traz um acréscimo. Seria isso. Sim. Bom, pessoal, já são aqui agora, né, 10 horas e 4 minutos. Vou terminar porque cansa, tá?
Aqui, assim, é aberto ao comentário. O Lucas teve um instante que escreveu, ele comentou, porque ele leu lá, né, a questão dos mitos gregos. Tem o João Pedro, que é da filosofia. Então, a gente não apresenta muitas pessoas particularmente, para evitar tomar tempo e concentrar o mais possível na leitura do material, tá? Então, e mais aos pouquinhos acaba se apresentando, tá bom, pessoal? Boa noite, né? Vamos dar aqui por encerrada a gravação. A Ellen, né, está despedindo. Obrigado, Ellen, por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite a todos. Uma ótima semana pela frente aí. Isso aí. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Adel. Muito obrigada, viu? Obrigado. O colega já saiu, né? O Luciano, ele disse que ia sair às 10 em ponto. Valeu, Lucas. Tamo junto, hein? Vou despachar os livros, tá, Lucas? Para você lá, hein? Então você manda para mim também, viu, Adel? Tá. Depois você me passa o endereço. Ok. Tá, obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite.